Amém, irmãos, louvado seja Deus. Aquiete seu coração nesse momento, não se distraia, foque apenas na palavra que o Senhor quer trazer ao seu coração. Então, concentre-se, coloque seu coração aos pés de Deus, fuja de qualquer distração, de celular, de qualquer outra coisa, e ouça a voz de Deus, a despeito daquele que prega, mas ouça a voz do Senhor. Dando continuidade à nossa série de exposições, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Filipenses 2, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vivemos em um mundo baseado em grandeza. A ascensão, a glória, o progresso, talvez sejam as coisas que a humanidade mais valoriza. Todo ser humano, todo mundo, digamos assim, quer subir na vida. Todo mundo quer conquistar os seus sonhos. Todo mundo quer alcançar o topo da grandeza, do reconhecimento e dos aplausos. Todos, de certa forma, querem subir os degraus da grande escada da glória. As pessoas, elas gostam de receber elogios. Elas gostam de receber aplausos, elas gostam de se sentir superiores aos outros, elas gostam de ter a sensação de que estão sempre por cima, que estão sempre à frente do seu próximo. Esse é o discurso da nossa sociedade: seja grande, cresça e, se necessário for, passe por cima dos outros. Só que esse não é o discurso do Evangelho. O discurso do Evangelho não é sobre ascensão, mas é sobre humilhação. Enquanto o mundo corre para subir ao topo e passar por cima de quem estiver na frente, se for necessário, Cristo nos convida em sua palavra a descer desse topo para servir, a descer desse topo, a desistir de grandeza, a desistir desse auto-reconhecimento para servir, para amar e para viver em humildade diante dos nossos semelhantes. E é exatamente sobre isso, irmãos, que Paulo está falando no texto que nós acabamos de ler. A igreja de Filipos, ela sempre trouxe muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Foi ele quem plantou essa igreja. E quando ele precisou sair para realizar o trabalho em outro local, esses irmãos levantaram recursos para enviar para o apóstolo Paulo, socorrendo ele em suas necessidades. Não é à toa que a carta aos Filipenses é considerada como uma grande declaração de amor por parte de Paulo, onde ele louva a Deus pela vida e pelo trabalho desses irmãos. Ele se alegra muito ao receber as notícias da igreja de Filipos. Só que, como qualquer outra igreja, como qualquer comunidade cristã evangélica espalhada pela face da terra, a igreja de Filipos também lidava com certas dificuldades. E uma dessas dificuldades era a falta de união entre os irmãos. Essa igreja corria o risco, muitas vezes, de ficar dividida.
ela corria o risco de passar por confusões, ela corria o risco de enfrentar intrigas em seu interior. Tanto que no capítulo 4 dessa carta, algo que nós vamos ver só depois, mas no capítulo 4, Paulo vai tratar sobre duas mulheres chamadas de Evódia e Sintique. Essas duas mulheres estavam brigadas. Elas eram crentes, elas faziam parte da igreja de Filipos, mas elas estavam intrigadas uma com a outra, e Paulo então vai rogar para que elas se entendam, para que elas se perdoem e para que elas vivam em harmonia. No final do capítulo 1, Paulo já havia falado sobre a necessidade dos irmãos permanecerem juntos, firmes na fé, sem dar espaço a divisões. Agora, nesses primeiros versículos do capítulo 2, Paulo vai tratar mais uma vez sobre esse assunto. E ele vai partir do pressuposto de que ser crente não é buscar glória para si mesmo. Ele vai partir da verdade, do fato de que ser crente não é buscar a própria grandeza, não é buscar o engrandecimento acima dos outros, mas Paulo vai deixar claro que ser crente é viver em completa humildade diante do Senhor. Ele vai deixar claro que uma das marcas fundamentais, essenciais de um servo de Cristo é que ele nutre em seu coração, em sua mente, em sua alma, em sua própria vida, a humildade que vem do Senhor. Dessa forma, irmãos, é sobre esse tema que nós vamos meditar hoje. Evidências de um coração humilde. Evidências de um coração humilde. Aqui eu quero elencar duas evidências. A primeira evidência de um coração humilde é que ele busca viver a unidade cristã, que se encontra aqui do versículo 1 ao versículo de número 4. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo começa falando de algumas características da igreja. E aqui nos vale uma observação, pois perceba que ele usa a expressão se há, pois. E essa expressão aqui não significa dizer que Paulo tem dúvidas quanto à igreja de Filipos, se eles têm ou não essas características. Mas a ideia original dessa expressão é que ela apresenta a certeza de que os filipenses possuíam as qualidades que Paulo apresenta. E que qualidades são essas? A sequência do versículo 1 nos diz, veja, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Lembre-se que Paulo foi o plantador dessa igreja, então ele não somente viu ela nascer e crescer, mas ele também recebia notícias acerca de como se encontrava a vida desses irmãos na igreja, como igreja do Senhor Jesus. Ele conhece tanto as qualidades dessa igreja, quanto também os seus defeitos. Então Paulo recebe notícias, principalmente por parte de um homem chamado Epafrodito, que leva essas notícias para Paulo, principalmente também quando ele está preso. Então qual é o significado do que Paulo está querendo dizer nesses primeiros versículos? Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: meus irmãos, certamente, lembre-se que não é uma dúvida, mas Paulo sabe que essas características são reais. Certamente vocês são um povo encorajado, exortado, um povo confortado por Cristo. Vocês pertencem a Jesus, vocês estão unidos a Jesus mediante a fé. Certamente vocês são um povo amado por Cristo, incentivados e acolhidos pelo amor do Senhor. Certamente, meus irmãos, o Espírito Santo habita em todos vocês. Vocês compartilham da mesma comunhão do Espírito. Certamente, meus queridos irmãos filipenses, vocês têm experimentado do amor de Cristo, de maneira que esse amor tem agido através de suas vidas, para que vocês demonstrem afeto, para que vocês demonstrem compaixão uns para com os outros. Eu tenho a certeza de que todas essas qualidades do Evangelho estão presentes em vocês. É isso que Paulo está dizendo. Só que o que nos chama a atenção é o que ele diz no início do versículo 2, quando ele fala: completai a minha alegria. Mas o que é que isso significa? Paulo estava triste, precisando de um abraço? Não era essa a ideia, irmãos. Essa expressão está ligada a tudo o que ele falou no versículo de número 1. É uma sequência de raciocínio. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: irmãos, eu me alegro em ver que vocês possuem exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, como também entranhados afetos e misericórdias. Mas ainda falta uma coisa para que a minha alegria seja completa. Ainda falta uma coisa para que eu fique plenamente satisfeito com vocês. E aí os irmãos filipenses poderiam olhar para Paulo e perguntar: mas o que é que está faltando, Paulo?
Se nós temos todas essas marcas, se nós temos todas essas qualidades e você está alegre conosco, você está feliz, o que é que está faltando em nosso meio para que a sua alegria seja completa? E a resposta vem na sequência do versículo 2, quando ele diz: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa igreja precisava viver mais, precisava buscar, precisava nutrir a unidade cristã. Eles precisavam buscar essa unidade com mais intensidade, com mais intencionalidade. Lembre-se que, vez ou outra, essa igreja enfrentava problemas de relacionamento. Eles eram uma igreja muito boa, uma igreja viva, operante, que trabalhava no evangelho, mas, vez ou outra, eles enfrentavam sérios problemas de relacionamento, situações que geravam intriga e divisão entre os membros dessa comunidade. É por isso que Paulo está chamando a atenção deles, para que eles busquem viver em harmonia. Em outras palavras, o que Paulo diz é: em unidade, juntos, vocês devem ter o mesmo modo de pensar. Juntos, vocês devem ter um modo de pensar que é guiado pela palavra de Deus. Em unidade, vocês devem amar a Deus da mesma forma. Amor esse que deve ser evidenciado também em seus relacionamentos como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor. Vivam como se tivessem a mesma alma e caminhem com um só propósito, carregando o mesmo sentimento, a mesma disposição para o assunto, para os assuntos do reino de Deus. Vivam de fato como um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 3 ele continua, veja que ele diz: não façam nada por partidarismo, ou seja, não façam nada de maneira egoísta, onde vocês só pensam em si mesmos, sem se importar com o outro, sem se importar com o seu irmão, causando divisão na igreja, deixando seu irmão escanteado. Não façam nada por vanglória, ou seja, onde cada um faz as coisas na igreja para se engrandecer, e não para a glória de Deus, e não para honrar o nome de Cristo, mas cada um está fazendo coisas para receber honras e ficar acima dos demais irmãos. Olha, eu faço mais que você, meu irmão, eu sou mais especial, eu sou mais trabalhador. Paulo diz: não façam dessa forma, mas façam tudo com humildade, considerando cada um, ele diz, cada um os outros superiores a si mesmo. Mas o que é isso? Isso aqui não significa, irmãos, que você vai se auto-menosprezar, digamos assim, se achando pior que todo mundo e concluindo que você não tem qualidades. Essa não é a ideia de você olhar para si mesmo e dizer: eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu não posso fazer nada, eu não vou ficar quieto. Não é essa a ideia. Significa, na verdade, olhar para o seu irmão não com o desejo de que ele te sirva, não com o desejo que ele sirva a você, mas olhar para ele com o desejo de servi-lo, de se colocar à disposição dele. Significa que você não vai se achar melhor do que o seu irmão. Significa que você não vai agir como se você fosse o maior no reino dos céus, mas você vai agir como se você fosse o menor no reino dos céus. Significa agir com completa humildade. De maneira que no versículo 4, Paulo afirma que o cristão verdadeiro não cuida somente dos seus próprios interesses, mas ele se preocupa com os interesses dos outros. Obviamente, ele não está dizendo que eu devo negligenciar todas as minhas coisas e que eu vou me preocupar apenas com as coisas dos outros. Não é isso. Mas significa dizer que durante a caminhada cristã, eu estarei sempre atento às necessidades, às dificuldades e às aflições do meu irmão. Essa é a caminhada. Paulo diz: olha, considere-se menor que o seu irmão, seja humilde, não queira passar por cima dele, esteja junto a ele, no mesmo modo de pensar, de agir, com amor, com compaixão, juntos em um só espírito. Sirva a ele, não espere que ele te sirva, e seja humilde, se preocupe com ele, olhe para as necessidades dele, não pense só em você mesmo, não faça nada por vanglória, não faça nada por partidarismo, para causar divisão pensando só em você, mas olhe para o seu irmão, pense na necessidade dele. Dessa forma, diante dessas informações, é possível concluir, e nós já falamos sobre isso, que Deus não salva para si pecadores que ficam isolados, pecadores que pensam só em si mesmos. Deus não salva para si pecadores que vão pensar somente nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas vontades, que vão se achar melhores do que o seu próximo, melhores do que o seu irmão, que vão buscar a glória própria, que vão querer ser servidos ao invés de servir.
Não é assim que funciona, mas Deus salva pecadores, toma para si pecadores, muitas vezes tão diferentes, sim, claro, tão diferentes no seu jeito de ser, mas que passam a fazer parte de uma única família, de uma mesma família, um único povo, com uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, que vivem em um só Espírito. Lembre-se que o capítulo 2 do livro de Atos nos diz, por exemplo, que os crentes de Jerusalém, eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. O texto diz que juntos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando alguém estava passando necessidade, o que é que eles faziam? Eles vendiam as suas coisas. Eles pegavam os seus bens e vendiam, distribuindo o valor entre aqueles que estavam precisando. É justamente isso que Paulo está falando. Pensem uns nos outros, estejam juntos, perseverem na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Pensem nos seus irmãos, socorram os necessitados, busquem viver em unidade. Irmãos, essa é a primeira evidência de um coração humilde. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos unidos a Cristo, mediante a fé, nós também buscaremos a unidade com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós caminharemos ao lado dos nossos irmãos na fé. Deus é aquele que produz a unidade espiritual da igreja. Então a comunhão que nós podemos ter, ela vem de Deus. É Deus quem nos dá essa graça, é Deus quem nos dá essa bênção. A comunhão que nós podemos experienciar, ela reflete inclusive a comunhão das três pessoas da Trindade. Mas nós temos a responsabilidade de buscar e manter essa comunhão. Deus olha para nós e diz: olha, eu vou dar a vocês essa bênção, vocês vão poder estar unidos, mas vocês têm que lembrar da responsabilidade de buscar, de amar uns aos outros, de estarem juntos. Se nós amamos a Deus, meus irmãos, se nós fomos alcançados pelo seu amor, nós também derramaremos amor sobre a vida dos nossos irmãos na fé. Firmados nesse amor, nós lutamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós vivemos na paciência, nós praticamos o perdão que vem de Deus. Veja, se o Espírito Santo, ele habita em nosso coração, então humildemente nós vamos servir uns aos outros, humildemente nós vamos nos colocar à disposição uns dos outros, humildemente nós vamos nos preocupar com as necessidades e com as dificuldades dos nossos irmãos. E a pergunta é: por quê? Por que nós fazemos isso? Por que essa deve ser a nossa atitude em contrapartida ali com o mundo, que o mundo faz diferente? Por quê? Sabe por quê? Porque Cristo Jesus nos salvou e nos uniu como um só povo. Cristo nos uniu, Cristo nos restaurou e nós somos um único povo, comprado e remido no seu sangue. Irmãos, Cristo Jesus é a razão da nossa existência. Cristo Jesus é a razão de estarmos aqui. Cristo Jesus é a razão de estarmos vivos, e por causa dele nós não temos qualquer vida, mas vida eterna, vida em abundância, vida que está para além da eternidade. Firmado nesse Cristo, firmados nele, nós seguimos em frente juntos. Para quê? Para a honra e para a glória de Deus. É para isso que nós seguimos em frente. E nós estamos refletindo sobre as evidências de um coração humilde, e nós acabamos de ver que a primeira evidência de um coração humilde é que ele busca viver a unidade cristã. E a segunda evidência é que um coração humilde, ele segue o exemplo de Cristo, que se encontra aqui do versículo 5 ao versículo 11. A fala desses versículos está completamente conectada aos versículos anteriores. Nós temos o costume de pegar somente a porção 5 a 11 e ficar só com eles. Mas o que Paulo está falando aqui está completamente conectado ao que ele acabou de falar do versículo 1 ao versículo 4. Lembre-se que o apóstolo Paulo está falando sobre humildade. Está falando sobre isso. Até agora nós vimos ele falando várias coisas sobre ser humilde, sobre se colocar à disposição, sobre estar junto dos seus irmãos. Então ele está dizendo, ele está afirmando que crentes humildes buscam viver a unidade cristã. Eles estão juntos, eles servem uns aos outros, eles se socorrem, eles se ajudam, eles caminham juntos para a glória de Deus. Agora, para reforçar o seu argumento, Paulo vai apresentar não somente um exemplo, mas o maior exemplo a ser seguido quando nós estamos tratando sobre humildade. Paulo vai pegar pesado porque ele vai falar agora de Cristo.
Porque provavelmente tinha gente na igreja cabeça dura, que talvez não ia aceitar muito bem as orientações de Paulo, então ele vai, quer saber de uma coisa? Eu vou trazer Jesus para a história, porque se você não aceitar o exemplo dele, você talvez nem seja crente. Veja, diante de nós, irmãos, do versículo 5 ao versículo 11, que é a sequência do texto, se encontra aquela que talvez seja a passagem mais emocionante de Paulo, onde ele fala acerca de Jesus. Então veja que é muito interessante isso aqui, porque para tratar de um problema prático da igreja, Paulo está falando de um problema prático, de comunhão, de unidade, de estarem juntos. Para tratar de um problema prático, ele vai se utilizar de uma forte declaração teológica. Mais especificamente, uma forte declaração cristológica. Isso nos deixa claro que a boa doutrina é o caminho para se corrigir os problemas da igreja. A boa doutrina é a base para que a igreja solucione os problemas de ordem prática. A boa teologia, a boa doutrina não deve servir apenas como conhecimento. Eu conheço, eu sei, eu decorei. Não, ela deve nos levar à ação. Ela deve nos levar à prática. A ideia da Bíblia é aquele que conhece, pratica. Aquele que tem na mente e no coração vai viver aquilo que ele conhece. Então é isso que Paulo está fazendo agora. Ele vai estar tratando de um problema prático, mas para solucionar esse problema ele vai trazer uma doutrina muito preciosa da Bíblia, da igreja do Senhor. É como se ele dissesse no versículo 5, se vocês, meus irmãos filipenses, se vocês querem viver com um coração verdadeiramente humilde, se vocês querem praticar isso, se vocês querem nutrir isso entre vocês, então tenham a mesma disposição mental que Jesus teve. Tenham a mesma atitude que ele teve. Tomem como exemplo aquilo que ele mesmo fez e o que foi que Cristo fez. Paulo diz, olha, tenham a mesma atitude dele, o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, de maneira voluntária, de maneira com vontade, digamos assim, de maneira intencional. E a pergunta é, o que foi que Cristo fez? Paulo fala de duas coisas que Cristo fez, irmãos. Primeiro, ele se esvaziou. Versículos 6 e 7, perceba que Paulo diz, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas como assim subsistindo em forma de Deus? A palavra diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não tem forma. Ele não tem uma forma física. Como é que nós podemos então entender o que Paulo está falando? O que é que isso significa? O texto, na verdade, está nos dizendo que Jesus carrega consigo, não exteriormente, mas em essência. Ele carrega consigo a essência e a natureza divina. Cristo, ele é coeterno, co-igual e co-substancial com o Pai e com o Espírito Santo. Cristo, desde toda a eternidade, foi revestido de glória e majestade. Em outras palavras, Jesus é o próprio Deus encarnado. É isso que o apóstolo João diz, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, dizer que ele tem a forma de Deus, não quer dizer que é a parte física, mas a essência, significa dizer que Cristo sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso, manifestado na segunda pessoa da Trindade. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é o agente da criação. Quando tudo estava sendo criado, Cristo estava lá. E tudo foi criado através dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo existe para a glória de Cristo. Ele tem a forma de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Ele tem a essência divina, a natureza perfeita de Deus está em Cristo. E aí chega o grande baque. Mesmo sendo Deus, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo a que devia se apegar. Ele sempre foi Deus. E Paulo está dizendo, ele não se apegou à sua igualdade com Deus. Jesus não se apegou aos seus privilégios de ser igual a Deus. Ele não usou a sua igualdade com Deus para se autoafirmar. Ele não usou a sua igualdade com Deus para se autopromover. Quando você vê Jesus passando pelas terras da Galiléia e da Judéia, você não vê ele passando por cima dos outros.
Você não vê ele usando a sua igualdade com Deus para oprimir os outros, para se colocar como superior aos outros, embora ele fosse superior. Jesus não reivindicou para si o direito que ele tinha pelo fato de ser Deus. E o que foi que ele fez então? Se sendo Deus, ele não se apegou a esse direito. Se sendo Deus, ele não se apegou a esse privilégio para se mostrar como superior, para se mostrar como Deus Todo-Poderoso. O que foi que ele fez? Paulo diz, ele se esvaziou. Dizer que ele se esvaziou, irmãos, de forma alguma significa dizer que Jesus deixou de ser Deus. Então não olhe para o texto dessa forma, como se ele estivesse no céu e quando ele vem para a terra ele deixa de ser Deus. Não é assim. Ele desce para cá sendo Deus. Então se esvaziar não é deixar de ser Deus. Cristo continuou sendo divino, carregando consigo essa natureza perfeita, mas ele abriu mão de sua glória. Ele colocou de lado a sua coroa. Então olhe para Cristo lá exaltado, o que é que ele faz? Ele tira a coroa e coloca de lado. Ele está assentado em um alto e sublime trono, o que é que ele faz? Ele desce do seu trono e ele assume a forma humana para habitar no meio de homens pecadores. Só que é muito extraordinário, porque o Rei dos Reis se tornou servo. O príncipe celestial, o príncipe da paz, se tornou um homem humilde que foi colocado em uma manjedoura quando nasceu. Deus se fez homem, é isso que diz o Evangelho. Esse é o significado de se esvaziar. O Rei da Glória, que veio humildemente a esse mundo por amor aos homens. O próprio Jesus, lembre-se, disse que não veio a esse mundo para ser servido. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu não vim para ser glorificado, tratado como o rei que eu sou, mas eu vim para servir. E veja que ele fez isso até mesmo lavando os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos apóstolos. Você tem ideia do que é isso? Deus, na pessoa de Cristo, encarnado, o Rei da Glória, o soberano de toda a criação, aquele que foi o instrumento pelo qual tudo veio à existência, estava lavando os pés de homens como eu e como você. Homens imperfeitos, pecadores, miseráveis como eu e você, e lá estava o Rei dos Reis, lavando os seus pés. Ele se esvaziou, ele tirou a coroa, ele desceu do trono e veio até nós. A segunda coisa que Cristo fez, segundo Paulo, foi se humilhar. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E como foi que Cristo se humilhou? Nós já entendemos como ele se esvaziou, mas como foi que ele se humilhou? O próprio texto nos responde quando diz que ele tornou-se obediente. Pense comigo, o povo de Israel tinha uma lei, e essa lei foi dada pelo próprio Deus. Pense, por exemplo, na lei de Moisés. Lei de Deus, dada pelo próprio Deus ao povo, revelada no Monte Sinai, nas 2 tábuas da aliança, foram dadas a Moisés. E Jesus, sendo o próprio Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, ele é também o criador dessa lei que foi dada ao povo de Deus. Cristo, ele é o legislador da lei que foi entregue aos homens. Mas pense comigo, uma vez que ele assumiu a forma humana, uma vez que ele veio habitar entre nós, ele teve que obedecer à sua própria lei, e nisso constituiu a sua humilhação. Veja se não é humilhante, aquele que é o criador da lei, aquele que em sua perfeição, em sua santidade, em sua essência divina, criou a lei e entregou ao povo dizendo, obedeçam. Ele vem a esse mundo e agora ele mesmo está obedecendo à lei dele. O supremo rei de todo o universo teve de obedecer à lei que ele mesmo entregou aos seus súditos. Irmãos, essa humilhação alcançou o seu ápice, o seu ponto mais alto, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi obediente até a morte, Paulo diz. Ele foi perfeitamente obediente. Ele se humilhou obedecendo. Aquele que é rei teve que se tornar servo para obedecer. Aquele que manda teve que obedecer à sua própria lei. E ele se humilhou de tal forma até a morte. Em todo o tempo ele obedeceu até a morte. Mas Paulo diz, não foi qualquer morte não, meus irmãos. Não foi qualquer tipo de morte, mas morte de cruz. E o que era a morte de cruz? Era a pior morte daquela época. Era a morte mais terrível, mais vergonhosa, mais humilhante que alguém poderia passar. Dizem que muitos condenados, sabendo que iam ser crucificados, preferiam morrer antes de irem para a cruz.
Tamanha era a vergonha. A cruz era símbolo de maldição sobre uma pessoa, uma vergonha tremenda, uma humilhação gigantesca. A morte de Cristo foi humilhante, foi vergonhosa, foi dolorosa, onde ele teve que sentir a ira de Deus. Sendo perfeito, sendo santo, ele se entrega no lugar de pecadores imperfeitos como nós. O inocente estava se entregando no lugar dos pecadores. E Paulo diz: olha essa humilhação, meus irmãos. Ele foi obediente até morrer na cruz do Calvário. De uma maneira terrível, ele teve que se entregar. Mas o mais interessante, irmãos, é que esse Cristo não permaneceu humilhado. Do versículo 9 ao versículo 11, nós temos a descrição extraordinária, uma descrição extraordinária. Quando Jesus ressuscitou, quando ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele se levantou do seu túmulo, o Pai lhe exaltou sobremaneira, diz Paulo. Ou seja, Jesus foi elevado à mais alta posição, foi colocado na mais alta e mais perfeita posição de honra e autoridade. Ele se assentou à direita de Deus Pai, recebendo de volta a glória que ele havia deixado de lado. Veja que Paulo diz que o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus recebeu o nome agora de Senhor. Jesus é reconhecido e reverenciado agora como o Senhor Jesus Cristo. Ele agora que está assentado à direita de Deus Pai, é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda exaltação. E diante desse glorioso nome, Paulo diz: todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diante desse glorioso nome, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui é uma referência direta, meus irmãos, a quando ele voltar para buscar o seu povo. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, para julgar esse mundo, todos, absolutamente todos, os crentes, os incrédulos, os anjos e até mesmo os demônios, todo ser vivente, toda criatura se prostrará perante o senhorio de Cristo. Toda criatura confessará que Ele é o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Os crentes farão isso com alegria, claro. Eles farão isso alegremente, com esperança, porque foram salvos pelo Senhor. Mas os incrédulos, mesmo tendo rejeitado Cristo a vida toda, mesmo tendo rejeitado o Evangelho a vida toda, eles ainda assim se dobrarão diante do Senhor, mesmo que seja com pavor, mesmo que seja com desespero, mas até mesmo aqueles que odiaram a Deus a sua vida inteira, se renderão perante o nome de Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, diz Paulo, é unicamente para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. Irmãos, se Cristo fez tudo isso por nós, se Cristo se humilhou tão profundamente, se Ele assumiu a forma de servo, se Ele andou por esse mundo de maneira humilde, se Ele até mesmo lavou os pés dos seus discípulos, a pergunta é: quem somos nós para fazermos diferente? Quem somos nós para fazermos de uma maneira diferente daquele que é o nosso Rei? Um coração verdadeiramente humilde sempre seguirá o exemplo de Cristo, sempre estará olhando para a cruz de Cristo. Um crente só consegue viver em humildade se ele tiver como base, se ele tiver como exemplo aquilo que o seu mestre fez, aquilo que Cristo fez. Jesus, ele se humilhou até a morte de cruz, e assim também nós devemos nos humilhar aos pés do Senhor, de maneira que isso nos leve a viver em unidade com a igreja. Nós conseguimos viver em comunhão, nós conseguimos nos importar uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, não porque somos bons, não porque somos melhores do que as outras pessoas, mas porque nós vivemos e seguimos o exemplo de Cristo, aquele que tinha todo direito, aquele que era digno de toda glória. Ele se rebaixou e se humilhou para que nós pudéssemos receber vida eterna. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. É por isso, irmãos, que nós marchamos como um só povo, juntos, lado a lado, vivendo em humildade, amando uns aos outros. Sabe por quê? Porque nós temos um só Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Cristo sangrou, meus irmãos, derramou o seu sangue para nos trazer vida. Cristo sofreu para nos trazer a paz.
Cristo foi moído e triturado para que eu e você pudéssemos receber a salvação da nossa alma. Glorificado seja o Senhor, pois o nome da nossa esperança é Jesus. A nossa confiança não está em nós mesmos, não está nos governantes dessa terra, mas está no Salvador da humanidade, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele nós podemos nos achegar ao Pai. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus é louvado? Porque esse Cristo nos salvou, nos redimiu, nos uniu e está vivo pelos séculos dos séculos. O nosso Senhor não está no túmulo, o nosso Senhor não está morto, mas Ele está vivo, está no seu trono governando a igreja, governando todas as coisas, e é por isso que nós seguimos em frente, e é por isso que nós amamos como Ele nos amou, é por isso que nós praticamos e vivenciamos a comunhão, porque Cristo Jesus está vivo, e como diz a canção, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus é a nossa esperança, meus irmãos. Mas então, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos trazer para a nossa vida? Trazer para o nosso coração esse texto tão precioso. Uma das piores coisas que pode acontecer a uma igreja é ela estar dividida. É uma das piores coisas, meus irmãos. Cristo nos salvou para nós vivermos unidos. Cristo nos salvou para nós vivermos uma só fé, firmados no mesmo Espírito Santo, que habita em nosso coração, que nos cela. Como diz a palavra, maior é o que está em nós do que está no mundo. O Espírito habita dentro de nós. E nós temos que viver em um só Espírito. Então, quando nós estamos divididos de alguma forma, por mínima que seja, mesmo que seja uma pequena brecha, mas quando nós estamos divididos, nós desonramos o nome do Senhor. Cristo, Ele é desonrado quando nós falamos mal dos nossos irmãos pelas costas. Cristo é desonrado quando estou conversando com alguém, tratando muito bem, mas quando ele vira as costas, eu boto para falar mal dele, eu fofoco sobre ele, eu falo da vida dele para outra pessoa, e eu falo mal dele na cara dura, mas quando ele olha para mim, eu dou um sorriso belo e finjo que sou o seu melhor amigo. Cristo é desonrado quando nós ficamos intrigados dentro da igreja. E como esse é um mal que eu já vi tanto nessa caminhada, eu sou novo, mas já vi muitas vezes. Cristo é desonrado, irmãos, quando você fala com o seu irmão só por educação, porque na verdade você está com raiva dele em seu coração. Então você não está falando com ele porque você o ama em Cristo Jesus, você está falando com ele para ser educado, para ele depois não sair falando que você fecha a cara para ele e não dá uma palavra. Mas Cristo é desonrado quando isso acontece. Quando nós vivemos brigando dentro da igreja, o mundo aponta o dedo para nós e zomba do nome de Deus. É isso que o mundo faz. O mundo olha para nós e diz, olha lá, a igreja, ó, servo de Jesus, mas que não conseguem se amar, não conseguem viver juntos, se suportam a pulso, como diz a palavra. Só estão ali a pulso mesmo. Mais um pouquinho eles fogem. Se um irmão está estranho com você, vá lá e peça perdão para ele. Se reconcilie com ele, mesmo que você não saiba nem o que fez. Irmão, sabe o que é o evangelho? É você muitas vezes pedir perdão para uma pessoa, até mesmo sem estar errado. Isso é evangelho. Às vezes a pessoa jura que você fez alguma coisa errada e você sabe que não fez, mas você vai lá e diz, meu irmão, quer saber? Me perdoe. Me perdoe por ter ofendido você. Eu não quero que você fique estranho comigo. Eu não quero que você fique de mal comigo. Então me perdoe. Você talvez saiba que nem fez nada errado, mas você vai lá e pede perdão. Isso que é evangelho, meus irmãos. Se alguém magoou você, ao contrário agora, né? Se alguém magoou você, decida perdoar esse irmão, decida. E se reconcilie com ele. Não espere vir o sentimento, não. Vontade de perdoar. Não espere, porque muitas vezes não vai vir. O nosso coração é mau. Nosso coração é depravado e muitas vezes o sentimento de perdão não vai vir. Então o perdão muitas vezes tem que ser uma decisão diante de Deus. Você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou chateado, eu estou magoado, o coração está machucado, mas eu decido, em nome de Jesus, eu decido perdoar o meu irmão. Sabe por quê? Sabe por que nós temos que perdoar? Porque maior perdão nós recebemos de Deus. A sua dívida com Deus, ela era bem maior. Lembre-se disso. A sua dívida com Deus, o que você fez contra Deus era bem pior.
Então, nada do que uma pessoa dentro da igreja faça contra você, pode ser a pior coisa possível, nada do que ela faça contra você vai ser tão ruim, tão grave quanto o que você fez contra Deus, porque você era rebelde contra a palavra do Senhor. Você não amava a Deus. Você não decidiu amar a Deus sozinho. O apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós conseguimos demonstrar amor por Deus porque primeiro Ele nos alcançou com o seu amor e nos perdoa em Cristo Jesus quando nós cremos no seu nome. E a pergunta é, se nós fomos perdoados de tamanha dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, por que que nós não conseguimos perdoar? É ilógico viver dentro da igreja com mágoa das pessoas. É ilógico passar a vida cristã intrigado do seu irmão. Você perdoa porque o perdão de Deus é maior sobre a sua vida. Sabe o que muita gente faz? Rapaz, eu não gosto do irmão fulano, não. Eu não vou com a cara dele. A gente não se bateu, tem esse negócio, né? A gente não se bateu, o nosso jeito é muito diferente. Ele fez umas coisas que eu não gostei, falou umas coisas que eu não gostei, mas eu não tenho raiva dele não, pastor. Não se engane, eu não tenho raiva dele não. Eu falo com ele, eu sou educado, mas para mim ele nem fede nem cheira. É isso que muita gente diz. Você acha que isso está certo? Você acha que isso está certo? Você acha que o Espírito Santo reina em uma igreja que pensa assim? Nós temos que amar uns aos outros assim como o nosso Senhor nos amou. E como foi que Ele nos amou? Ele olhou para nós, estávamos na lama, na sujeira, rebeldes contra Ele, e dizia, eu decido amar você, ainda que você não me ame de volta. É assim que nós devemos amar, meus irmãos. Isso implica a busca pela paz dentro da igreja, isso explica comunhão, onde nós caminhamos juntos, lado a lado, onde reina o perdão, a compaixão, a misericórdia e o amor que vem de Deus. E a segunda lição que eu queria trazer, para nós caminharmos para o final, nós precisamos ser como Jesus. O nosso grande problema é que nós não seguimos o exemplo do nosso Senhor, muitas vezes a verdade é essa. Muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. Muitas vezes nós só estamos preocupados com os nossos próprios interesses. Então é aquela conversa, a prioridade sou eu. A prioridade são os meus interesses. O irmão fulano que se vire para lidar com a vida dele. Muitas vezes nós só queremos fazer as coisas na igreja para que as pessoas nos vejam. Sabe, eu não estou preocupado com a comunhão, de servir para o Senhor. Não, eu quero fazer para que as pessoas me vejam, para que elas me elogiem, para que elas batam palmas para o meu trabalho. Se ninguém me vê, não faz sentido eu fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas e os meus direitos? E a pergunta é, que direitos, meu irmão? Que direitos? O nosso Senhor Jesus abdicou dos direitos dele, desceu do trono e veio a esse mundo lavar os pés dos seus discípulos. E a pergunta é, por que nós queremos fazer diferente? Por que nós queremos ser servidos? Por que nós nos preocupamos apenas com nós mesmos, com os nossos interesses e esquecemos do outro? Não espere que o seu irmão faça coisas para você. Vá lá e sirva ele de alguma forma. Não trabalhe na igreja para ser visto, para receber glória dos homens, do pastor, dos presbíteros. Trabalhe para honrar o nome do seu Senhor. O problema, meus irmãos, o grande problema, é que a igreja muitas vezes está cheia de crentes que querem ser o centro das atenções. Eles querem ser reis, quando aquele que é o rei dos reis se tornou servo. Então por que nós queremos grandeza? Aquele que é o rei dos reis se tornou obediente até a morte e morte de cruz. O chamado do evangelho não é se empodere, venha e se empodere, seja grande. O chamado do evangelho é se esvazie. O chamado do evangelho é se esvazie do orgulho, se esvazie da arrogância, se esvazie da presunção, da vaidade, seja um imitador de Jesus. E por fim, meus irmãos, louvado seja Deus, porque o nosso Cristo, Ele não está humilhado. O nosso Cristo está exaltado acima de todas as coisas. Nós devemos caminhar juntos, em comunhão, em paz, em perdão, em amor, lembrando que o nosso Senhor foi morto, sim, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo de Cristo está vazio. O nosso Senhor já triunfou sobre o pecado, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre a própria morte. A morte morreu na morte de Cristo. Juntos, irmãos, nós devemos sair por essas ruas, nós devemos estar aqui unidos em comunhão, em amor, e nós saímos também juntos, sabe para fazer o quê? Anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando Ele voltar, e Ele prometeu que voltaria,
para nos receber. Quando ele voltar, meus irmãos, até mesmo os incrédulos se prostrarão perante a sua autoridade. Esse é o nosso Senhor Jesus. Diante dele não há ninguém, não há nenhuma criatura que não se dobrará perante aquele que é o autor da vida do universo e da vida que nós temos em nossa alma. O mundo diz, seja grande, mas Cristo diz, seja humilde. E é assim, meus irmãos, que nós devemos caminhar, olhando para o Senhor Jesus, tomando ele como exemplo, para vivermos uma vida completamente agradável a Deus. Amém?